A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a última lição do terceiro trimestre de 2021, cujo tema é O Cativeiro de Judá. O textório nos diz: porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Verdade prática: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e de suas consequências delas. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em 2 Reis, capítulo 24, versículos 18 ao 20, capítulo 25, versículos 1 ao 10. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve ler aí em sua casa. Vamos então para a introdução. A fase final do reinado de Judá foi protagonizada por 4 reis: Jeoacás, filho do rei Josias; Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia, em 605 a.C., Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas, em 597 a.C., e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém. Meus irmãos, já que nós estamos estudando o tema geral, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, nada melhor do que estudar nesta última lição deste trimestre acerca do cativeiro de Judá. Nós vamos ver que Deus sempre tinha planos para livrar a nação de Israel do mal que viria. Durante todo este trimestre, nós estudamos acerca de vários reis, não é verdade? Alguns reis de Judá, outros reis de Israel, e a maioria deles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E o cálice de Deus foi se enchendo, até que transbordou. E o povo foi levado cativo. Sim, meus irmãos, nós vamos aprender muito com esta lição. Nós estudamos na lição de número 10 acerca do cativeiro de Israel, reino do norte. E agora nós vamos estudar acerca do cativeiro de Judá, reino do sul. Como é bom a gente estudar estas lições, porque Paulo disse: tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, nós como igreja devemos tomar cuidado para não cometer os mesmos erros que Israel, porque Deus vai nos tratar segundo as nossas obras e segundo os nossos caminhos. Vamos aqui para o tópico de número 1. O declínio espiritual de Judá. Número 1. As advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Meus irmãos, Deus sempre falou com o povo. Deus, ele sempre fala conosco, tanto para o bem quanto para o mal. E aqui, a nação de Israel, o povo de Judá, a nação do reino do sul, eles estavam cometendo o mesmo erro da sua irmã Israel. A irmã de Judá, que é Israel, cometeu o mesmo erro. A idolatria, a feitiçaria, a prostituição, vários pecados, não é verdade? E ela foi desaparecida. Nós sabemos que ela foi sido levada de porta
pela Assíria, não é verdade? E ela desapareceu completamente. Alguns poucos que restaram se misturaram e se tornaram os samaritanos. E a irmã de Israel, chamada Judá, não aprendeu esta lição, de que o pecado não compensa, de que a idolatria irrita o Senhor. E eles cometeram o mesmo erro. E o que Deus fez? Levou essa nação cativa. E durante 70 anos, eles ficaram ali, exilados, longe da sua nação, longe de Jerusalém, longe do templo, para aprender esta lição de que a idolatria irrita verdadeiramente o Senhor, de que o pecado não agrada a Deus e não compensa porque traz consequências terríveis. E Deus sempre falava, usava os profetas, e a nação de Israel não dava ouvido. O número 2 nos diz, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo deste grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre as pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas de nossos dias. Meus irmãos, os profetas avisaram a nação de Israel de que eles iriam ser levados cativo por causa dos seus pecados e eles não deram ouvidos. Eles eram incircuncisos de ouvido, eles eram incircuncisos de coração, eles eram de dura cerviz, ou que o pescoço eles não se curvavam. Eram pessoas terríveis, que não ouviam a voz do Senhor. E um desses profetas se chama Jeremias. Jeremias começou com o rei Josias, né? Nós já estudamos aí a lição de número 2, como foi o reinado de Josias, que foi um rei muito bom. E Jeremias vai terminar o seu ministério, meus irmãos, aqui, no último rei de Judá. E o profeta Jeremias falou muito acerca disso. Nós temos aí até o tempo em que o povo iria ficar cativo, 70 anos. Jeremias, capítulo 25. O profeta Daniel descobriu isso quando leu o livro de Jeremias, lá no capítulo 9 de Daniel. Ele disse, eu descobri lendo os livros, o livro do profeta Jeremias. Então, Jeremias, meus irmãos, foi o profeta mais veemente. Agora eu quero chamar a sua atenção para dizer algo. Veja como o povo ia sofrer. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Nós temos um livro na Bíblia chamado de Lamentações. Eram as lamentações do profeta Jeremias sobre Jerusalém. Era o choro de Jeremias sobre o que aconteceria ao povo de Jerusalém, que era Judá que habitava ali. E ele chorava. Jeremias disse, eu gostaria que os meus olhos se tornassem rios, para que eu pudesse chorar todos os dias. Ele chorava muito porque ele sabia o que ia acontecer com aquele povo. Deus revelou a ele. E o profeta Jeremias advertiu eles, mas eles não deram ouvido. Eles continuaram pecando, continuaram na idolatria. E a consequência veio sobre a nação. O número 3 vai nos dizer, motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele
é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Meus irmãos, nós sabemos que Judá foi levado cativo por vários motivos. Um dos principais motivos foi a idolatria, porque é um pecado terrível, é um pecado que irrita o Senhor verdadeiramente. Mas nós sabemos que não foi só a idolatria que Israel errou, não é verdade? Porque quando a pessoa deixa Deus, isso vai desencadear um monte de pecado em que a pessoa vai passar a praticar, não é verdade? O temor saiu e sempre quando o temor sai, entra três coisas: inversão de valores, quebra de paradigmas e retirada dos marcos antigos. E aconteceu tudo isso na vida de Israel. Eles passaram a se prostituir, eles não guardavam mais o sábado, eles cometiam injustiça social, isto é, os ricos oprimindo os pobres, eles maltratavam os órfãos e as viúvas, os estrangeiros, os jornaleiros, pessoas pelos quais Deus dava muito valor. Então eles faziam tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Alguns reis que eram ruins, piores, do que outros, matavam os seus filhos, eles levavam seus filhos e ofereciam ao deus Moloque, havia prostituição no templo, algumas coisas piores. Então, esses foram os motivos. Agora eu quero chamar a nossa atenção é que a Bíblia diz que Judá se tornou pior do que a sua irmã Israel, porque ela não deu atenção ao castigo que eles sofreram. Judá não prestou atenção àquilo que aconteceu na vida de Israel. Eles sumiram e eles cometeram o mesmo erro. A Bíblia diz assim, que Judá se tornou pior do que a sua irmã Israel. E agora temos nós, a igreja. Devemos tomar o mesmo cuidado, meus irmãos, para não errar nos mesmos erros de Israel e Judá. Porque senão nós vamos se tornar pior do que Israel e Judá. Não é verdade? A apostasia não compensa, a idolatria não compensa, a prostituição, o adultério, todos estes males, não é verdade? Devemos nos achegar ao Senhor para que nós venhamos fazer a sua vontade e o seu querer. Amém? Tópico 2. A obstinação de Zedequias e sua queda. Número 1. A teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvido à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como um homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Meus irmãos, o último rei de Israel foi Oséias. E o último rei de Judá foi Zedequias. Amém? E Zedequias não deu ouvido ao que o Senhor estava falando por intermédio dos seus servos, os seus santos profetas. Um dos principais, conforme eu disse, Jeremias. Ele até tentou subordinar o profeta Jeremias, como Acabe subordinou 850 profetas de Baal e de Azera, que comiam da mesa de Jezabel, que profetizavam aquilo que eles queriam ouvir. Mas Jeremias era um profeta que não se vendia. Jeremias era um profeta que não se corrompia e sempre falava a verdade. Ainda que ele sofreu muito, ainda que ele recebeu muitas penalidades, duras consequências sobre a sua vida, Jeremias foi preso, foi lançado em um calabouço, Jeremias apanhou e mesmo assim ele permaneceu fiel ao Senhor. E é isso que vale, meus irmãos. Em meio a esses dias tão terríveis em que estamos vivendo, devemos ser como o profeta Jeremias. Devemos sempre falar a verdade. Devemos falar a palavra de Deus como ela é. E o número 2 diz, surdo aos ouvidos dos profetas. Sim, meus irmãos, Zedequias, ele estava como alguém que é surdo. Uma pessoa que é surda, você fala e ela não ouve. Zedequias estava surdo espiritualmente,
Fisicamente ele ouvia como uma pessoa normal, mas espiritualmente ele não ouvia os avisos de Deus. Ele não acreditou. Ele não deu crédito, meus irmãos, aos duros e muitos avisos, não só do profeta Jeremias, mas de tantos outros. É claro que no meio deles surgiam os falsos profetas, não é verdade? Porque sempre vai ter. Até o arrebatamento do Senhor, vai haver os falsos profetas. E o que são os falsos profetas? Os falsos profetas são o juízo de Deus para os falsos crentes. Mas existem os verdadeiros profetas que falam a palavra do Senhor, que falam a verdade. Número 3. Jerusalém é cercada e levada cativa. Número 1. A destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e impotente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Meus irmãos, aqui no tópico de número 3, então nós vamos aprender acerca do cativeiro. No momento em que a Babilônia vem e cerca toda a cidade. A cidade de Jerusalém já tinha sido atacada, aqui pelos egípcios, pelos assírios. Agora ela vai ser atacada por um grande império, o Império da Babilônia. Eu acho interessante é que o rei conseguiu romper para entrar na cidade por uma brecha. Meus irmãos, o inimigo não entra pela porta. Você nunca vai ler na Bíblia dizendo que o inimigo entrou pela porta. Nem o falso pastor entra pela porta. O diabo não entra pela porta. Ele passa pela brecha. É por isso que não devemos deixar nenhuma brecha em nossa vida. Havia ali algumas brechas no muro e o inimigo entrou e invadiu toda a cidade. Sim, meus irmãos, nós temos que tapar todas as brechas em nossas vidas para que o inimigo não venha entrar e arruinar, como ele arruinou a cidade de Jerusalém. Porque quando o inimigo entra, meus irmãos, ele não entra para organizar, ele entra para desorganizar. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Quando há uma brecha na nossa vida, é isso que ele vai fazer. Ou ele vai matar, ou ele vai roubar, ou ele vai destruir, ou ele vai fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. E por isso devemos estar vigiando nisso, orando em todo o tempo, não brincando, porque o diabo ele é astuto, meus irmãos. O inimigo entrou ali na santa cidade de Jerusalém, destruiu totalmente a cidade, os seus moradores, queimou o templo do Senhor, os muros e as portas. Tudo aquilo que era sagrado foi arruinado. A Arca da Aliança desapareceu. Muitos utensílios do templo desapareceu. Nós sabemos que alguns, é claro, foi levado para a Babilônia, mas muitos desapareceram. Os vasos vivos e os vasos literais. Número 2. A matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que existiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficavam sentadas, sem forças, à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome. Ninguém podia saciá-las. Meus irmãos,
A Bíblia diz que Deus sempre vai enviar como juízo a fome, a peste, a pobreza e a matança. São as 4 coisas que Deus sempre usou para castigar o seu povo: a fome, o cativeiro, a peste, a matança. E tudo isso aconteceu na cidade de Jerusalém. O povo não foi apenas levado cativo, muitos morreram. O povo não foi apenas levado cativo para a Babilônia. Muitos tiveram feridas no seu corpo, doenças gravíssimas. O povo não foi tão somente levado cativo para a Babilônia. Muitos que eram ricos se tornaram pobres, miseráveis, e ficaram ali porque o rei deixou alguns pobres ali na cidade. Uma pessoa pobre, miserável, ela não tem força nenhuma. Então isso não era uma ameaça para o rei, e ele deixou elas ali. Mas Deus avisou, meus irmãos. Deus falou para o povo se converter dos seus maus caminhos. Nada disso iria acontecer se o povo deixasse de lado todo o mal. Meus irmãos, isso é tão sério que Deus teve que levar a nação cativa para a Babilônia e durou 70 anos. E depois que eles voltaram da Babilônia, nunca mais Israel cometeu idolatria. Eles foram completamente curados disso. Mas veja a consequência, não é verdade? Eles poderiam, de livre e espontânea vontade, deixar todo o mal, mas tiveram que sofrer duras penas para então deixar de vez a idolatria. E até hoje um judeu, ele só adora o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nem a Jesus eles adoram, porque eles dizem que nós, protestantes e os católicos, todos os cristãos, são idólatras, porque eles dizem que nós adoramos a Jesus e a Deus, e só existe um Deus. E é verdade, só existe um Deus, manifesto em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles não creem que Jesus é Deus, porque eles rejeitaram o Messias. Mas o que eu estou dizendo é que eles têm isso dentro deles hoje, Eles nunca mais vão cometer esse erro, esse pecado de idolatria, porque eles sofreram muito, os seus pais. E aqui no número 3 diz: a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também um cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo de nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Meus irmãos, a Bíblia diz que Judá se tornou pior do que sua irmã, Israel. Aí você pode até se perguntar, mas se Judá se tornou pior, por que Israel desapareceu e Judá não? Deus não sumiu com Judá do mapa por amor a Davi e por causa da semente do Messias. Deus levou Judá cativo para tratar esses pecados com eles e trouxe eles novamente para suas terras. E não acabou com essa nação por amor a Davi e por causa do Messias, porque o Messias viria de Judá. Então foi por causa disso. Não é porque eles eram bons, só por causa disso. Às vezes nós estamos aqui hoje, você está aí na presença do Senhor, não é porque você é bom. Talvez é por amor à sua mãe, por amor à sua avó, por amor ao seu pai, por amor a alguém que orou por você. Quantas pessoas mais ruins do que você, melhor dizendo, quantas pessoas mais justas do que você já morreram e você está aí vivo. Não bata no peito, é por amor a alguém que sempre está intercedendo por você. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você gostou desta videoaula, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever também em nosso canal. Estaremos aqui para postar as lições do 4º trimestre de 2021. Amém?